Se você teve Covid e está apresentando ou apresentou alguma alteração ocular ou até mesmo na sua visão devido a essa infecção, recomendo você assistir esse vídeo até o final. Eu sou o Dr. Carlos Lima, sou médico oftalmologista e nesse vídeo vou falar tudo o que você precisa saber sobre alterações oculares relacionadas ao Covid-19. Mas antes disso, curta nosso canal, compartilhe essa informação, se inscreva no canal e clique no sininho. Fazendo isso, vocês sempre estarão atualizados a cada vídeo novo que a gente coloca no canal, como também vocês motivam o canal a continuar esse projeto de levar até vocês um conteúdo muito importante para a saúde dos seus olhos. Os estudos apontam que de 10 a 20% dos pacientes podem evoluir, pacientes infectados com Covid-19 podem evoluir para alguma alteração ocular ou visual. O que vai depender se é 10% ou 20% são alguns fatores. Primeiro, a variante, a cepa, acredito que isso possa ter alguma relação, mas não é muito bem comprovado isso. Se o paciente foi internado ou não, então se o paciente ele for internado, a probabilidade de ter alterações oculares é maior. A idade do paciente também, quanto mais idade, maior a probabilidade de ter alterações oculares. A gravidade do Covid, então quanto mais grave o Covid, maior essa probabilidade, não só de ter alterações oculares, mas como essas alterações serem mais intensas e mais duradouras também, então isso acaba influenciando. Se o paciente ficou muito tempo hospitalizado, também isso acaba evoluindo muito a favor do paciente evoluir para alterações oculares. 3 fatores podem contribuir para essas alterações oculares. Primeiro, lesão direta e atuação direta do vírus. Segundo, uma reação exacerbada do nosso próprio organismo em relação ao vírus. E terceiro, a reação do nosso organismo em relação às drogas que são utilizadas no tratamento do Covid, em especial o uso de corticoides. Várias alterações podem ocorrer nos olhos dos pacientes, como sensação de olho seco, corpo estranho, ardência, hiperemia, dor, fotofobia e até mesmo secreção. Das principais patologias, a principal, a mais frequente, são as conjuntivites. Uma conjuntivite que geralmente se inicia antes dos sintomas clássicos do Covid ou logo no início dos sintomas clássicos do Covid. E essa conjuntivite, ela geralmente é bilateral, possui uma probabilidade grande de passar para outras pessoas do convívio dessa pessoa e evolui como ardência, olho vermelho, discreta dor, lacrimejamento, sensação de areia nos olhos e até mesmo infartamento ganglionar nessa região na frente das orelhas. Isso quando o paciente ele toca, ele sente doloroso nessa região ou a formação de pequenas ínguas também pode acontecer. Quando essa conjuntivite ultrapassa 4, 5 dias, existe uma grande probabilidade de ter uma infecção bacteriana secundária. E aí o paciente começa a ter secreção amarelada ou esverdeada. Quando essa conjuntivite ela já passa de 10 dias e os sintomas pioram, pode ocorrer o envolvimento da córnea. Daí nós damos o nome de ceratite ou ceratoconjuntivite. Paciente com ceratoconjuntivite, ele tem sintomas muito mais intensos e associado a esses sintomas ele tem fotossensibilidade, então ele tem uma sensibilidade à claridade muito grande. Geralmente o paciente fica com os olhos fechados ou ele cerra um pouco os olhos para se proteger dessa fotossensibilidade e alteração na visão. Essa alteração, esse embaçamento visual ele pode ser discreto, até mesmo moderado. Se essa ceratoconjuntivite passa de 14, 20 dias, ela aumenta a probabilidade de criar a formação de pequenas opacidades na córnea. Essas opacidades, se forem muito grandes, muito numerosas e bem no centro da córnea, isso promove um embaçamento importante do paciente, da visão do paciente. E essas opacidades geralmente acontecem e surgem a partir de 14, 20 dias e podem durar semanas e meses. E nessas semanas e meses, o paciente ele pode ter uma turvação visual bastante importante. Outras alterações oculares também podem ocorrer, como por exemplo a hemorragia subconjuntival. Ela é muito frequente, tem acontecido cada vez com mais frequência em termos de alterações relacionadas ao Covid, então ocorre um rompimento de um vaso sanguíneo embaixo da conjuntiva e dá aquele aspecto de sangue aprisionado, sangue pisado, geralmente localizado ou até mesmo difuso. Essa alteração, ela geralmente não gera nenhum grande problema ao paciente e o paciente, na verdade, vê aquela mancha na conjuntiva, fica muito preocupado e pode dar um pouco de desconforto ocular no paciente. Alguns colírios podem ser adicionados pela prescrição do médico e compressas geladas também podem ajudar bastante.
A pingueculite é uma outra alteração também relatada em relação ao Covid-19, então é aquele espessamento na conjuntiva, quase como se fosse uma carne crescida, e ocorre a inflamação dessa pinguécula, e aí nós damos o nome de pingueculite. Pacientes que têm carne crescida, que nós chamamos de pterígio, também podem ter inflamação desse pterígio nesse processo. Nós temos as episclerites. A episclerite é uma inflamação da episclera. A episclera é uma membrana que fica abaixo da conjuntiva e acima da esclera. Então, a inflamação da episclera, ou seja, a episclerite, ela geralmente surge em apenas um olho, geralmente ela é monocular, ela geralmente não inicia no início dos sintomas, como é na conjuntivite, ela geralmente inicia depois dos finais dos sintomas do paciente com Covid ou até dias após. Então, geralmente num olho só, aquela inflamação um pouco mais localizada, mas pode ser um pouco difusa também, e geralmente associada a dor no olho. Esse quadro geralmente ele é persistente, pode durar 10, 14, 20 ou até mais de 20 dias para curar, e às vezes o tratamento com o médico oftalmologista acaba aliviando os sintomas e tratando e evoluindo esses sintomas de uma forma até bem mais rápida. Outras alterações também nós temos, como por exemplo, o surgimento ou a piora da catarata, como também a elevação da pressão intraocular. Essas duas coisas, a questão da catarata e a elevação da pressão intraocular, está muito associado não ao vírus em si, mas o uso de corticóide no tratamento do paciente que está com infecção por Covid. Então, o uso do corticóide ele pode iniciar um pouco de catarata em quem não tem e pode piorar a catarata em quem já tem. E essa evolução, essa elevação na pressão, geralmente não é uma elevação tão intensa e ela geralmente é transitória. Depois de poucos dias ou semanas após o paciente receber alta, essa pressão lá volta ao normal. Porém, em caso que a pressão ficar muito alta ou demorar muito para voltar à normalidade, é interessante entrar com um tratamento específico, com colírios hipotensores. Outro caso muito interessante é aquele caso de um paciente que internou, teve episódios de hiperglicemia muito grande, ou seja, o açúcar acima de 200, 250, 300, e naquele período de internação o paciente evolui para uma turvação visual. Quando o paciente recebe alta, ele vai no consultório oftalmológico, a gente olha o olho do paciente e não vê nada alterado. Então, essa turvação visual está justamente relacionada a esse pico, essa oscilação muito brusca da glicemia. Então, isso dá realmente uma turvação visual, que muitas das vezes está associado a um aumento da hipermetropia do paciente. Então, o paciente que não tinha hipermetropia surge um grau de hipermetropia do nada, e o paciente que tinha esse grau de hipermetropia, ele aumenta bastante. Porém, depois de algumas semanas, controlando o açúcar, o paciente tem uma normalização dessa glicemia e essa visão melhora, e até mesmo o grau que estava muito alto, depois que controla essa glicemia, ele volta ao normal que era antes de ter o Covid. No fundo do olho, a principal região que nós temos alterações devido ao Covid é na retina. E essas alterações na retina estão relacionadas à alteração vascular e uma alteração na coagulação sanguínea. Então nós podemos ver pequenos pontos ou placas brancas que nós chamamos de exudados. Esses exudados eles se formam porque os vasos ficam fragilizados e passam por meio da parede do vaso determinados elementos do plasma. E com isso eles se depositam na retina. Outras alterações são os pontos vermelhos, que vocês podem estar olhando essa foto aí. Esses pontos vermelhos são microtrombos, que se formam devido a uma alteração na coagulação, dilatação dos vasos, que são os microaneurismas, ou até mesmo pontos de hemorragia, que é o acúmulo de sangue devido ao rompimento desses vasos. Dependendo da quantidade dessas alterações, intensidade e localização, o paciente pode evoluir muito para uma baixa de visão importante, uma baixa de visão que pode durar semanas e meses para se resolver. Muitas das vezes pode ser necessário uma atuação mais invasiva do médico oftalmologista, como a fotocoagulação a laser, ou seja, a aplicação de laser no fundo do olho, na retina. Para a gente finalizar esse vídeo, a gente tem que deixar claro que essa doença é uma doença recente. Muita coisa que a gente achava no início, hoje já é diferente. Então, daqui a um ano, de acordo com novos estudos, de repente, o que eu estou falando aqui pode não ser uma verdade daqui a um ano. Agora, outra coisa importante, que muitas dessas lesões que nós estamos falando, primeiro, não é uma exclusividade do vírus do Covid-19. Segundo, que o mecanismo de ação para essas alterações não só também é uma ação direta do vírus, mas como pode ser também alterações do nosso próprio organismo, ou seja, uma resposta, uma sequela, uma lesão ocasionada por uma resposta exacerbada do nosso organismo para tentar debelar, combater o vírus.
E terceiro, uma reação do nosso organismo em relação às drogas utilizadas no tratamento, em especial o corticóide. Não podemos esquecer que o primeiro profissional de saúde que alertou sobre a possibilidade do Covid-19 lá no final de 2019 foi um oftalmologista chinês que inclusive pegou Covid e faleceu disso. Então daí a importância do oftalmologista no diagnóstico precoce e no tratamento na linha de frente dos pacientes acometidos pelo Covid-19. Espero que tenham gostado desse conteúdo. Ajudem a fortalecer nosso canal, deixem as dúvidas nos comentários, compartilhem esse conteúdo para que mais pessoas tenham acesso a esse tipo de informação. Curtam, se inscrevam, cliquem no sininho e até o nosso próximo vídeo.